Olá pessoal, sejam muito que bem-vindos a mais uma aula de Excel. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o uso bem aplicado das funções esquerda e direita. Essas funções estão disponíveis desde o Excel 2016 até a versão mais recente e elas têm como objetivo extrair o texto que esteja à esquerda, no caso da função esquerda, ou então extrair o texto da direita, no caso da função direita. Tá certo? Os parâmetros dessa função funcionam da seguinte maneira. Em texto, nós devemos adicionar a cadeia de texto a qual nós desejamos extrair os caracteres, ou seja, a célula que contém ali o texto, ou a frase, ou qualquer tipo de informação de texto que a gente deseja extrair algo ali de dentro. E em num carácter seria o número de caracteres que devem ser extraídos a partir da esquerda ou da direita. Se não for adicionado, o padrão é o número 1, tá certo? Eu vou trazer aqui para vocês o exemplo do uso da função direita. Aqui nós temos uma tabela contendo alguns exemplos de texto, como por exemplo, um e-mail, um nome, um código de produto, um número de telefone ou até mesmo um site. E aqui a gente tem o número de caracteres que deve ser extraído. E por que esse número de caractere aqui está como 9, por exemplo? Porque neste primeiro exemplo, o resultado que é esperado é que a gente consiga fazer a extração de gmail.com, que é o domínio que representa esse e-mail aqui. Então eu tenho nome.sobrenome @gmail.com e gmail.com representa 9 caracteres e é isso que eu desejo extrair. Para conseguir fazer isso através da função direita, que vai extrair os dados a partir da direita do texto, ou seja, a partir do final dele, eu vou extrair 9 caracteres. Então, os 9 caracteres que estão aqui no final, que novamente representam gmail.com, serão extraídos e dessa forma a gente vai obter o resultado de gmail.com. A fórmula ela é composta pelos parâmetros que a gente pontuou aqui, texto e número de caracteres. Então, aqui a gente vai definir que a, o texto que a gente vai utilizar para poder fazer a extração é o B11, ou seja, as informações que estão aqui na B11, que seria o e-mail, e o número de caracteres a serem extraídos são 9 caracteres. Tá ok? Nesse próximo exemplo, a gente tem a necessidade de extrair o sobrenome do nome que está contido aqui, que no caso é o meu. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vamos selecionar o nome, definir a quantidade de caracteres que deve ser extraído. Aqui no caso de Lisboa, que é o último nome, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. E dessa forma, a gente aponta 6 caracteres e a gente tem aqui o retorno de Lisboa. Em PROD 0001, nós temos a necessidade de fazer a extração do código, que é composto por 4 caracteres. Então, a gente vai selecionar o texto, PROD, e, na sequência, definir que nós desejamos extrair 4 caracteres, tá? E assim por diante em todos os outros exemplos. Com a função de esquerda, a, a, a lógica é a mesma. A gente vai fazer uma extração, só que dessa vez a partir da esquerda do texto que foi selecionado. Então aqui a necessidade, ao invés de fazer a extração de gmail.com, é, na verdade, de extrair nome e sobrenome. Para isso, a gente vai selecionar a célula que representa nome e sobrenome, no caso a B11, e definir que serão extraídos 14 caracteres. Então, do início
até antes do arroba eu tenho 14 caracteres e por isso o nosso resultado é nome ponto sobrenome. No caso do e-mail, o nosso desejo é fazer a extração do primeiro nome. Então, dessa forma, a gente vai definir que o texto a ser extraído é B12, onde eu tenho o meu nome completo, e o número de caracteres que deve ser extraído são 6, porque Wesley, aqui no caso, é representado por 6 caracteres. E prod-0001, que seria o nosso código, neste caso, a necessidade é fazer a extração do prefixo, que seria prod de produto. Ele é representado por 4 caracteres. Dessa forma, a gente vai fazer o uso da função esquerda, selecionando B13 como texto a ser utilizado para a extração e 4 caracteres, porque prod é representado por 4 caracteres, e assim o nosso resultado retorna prod, tá bom? Lembrando sempre que a função esquerda, ela faz a extração da esquerda para a direita, e a função direita faz a extração da direita para a esquerda. E cabe ao usuário definir qual das duas deve ser utilizada. Ok? Eu tenho aqui um exemplo prático para fazer uso dessa função. Nós vamos fazer agora em conjunto. Aqui a nossa necessidade é fazer a extração de tudo aquilo que está após o underline, que é representado por 4 dígitos aqui. E para isso, nós vamos fazer o uso da função direita. Então, eu vou digitar aqui igual direita. O menu vai aparecer aqui, esse menu suspenso. Eu vou pressionar a tecla Tab para selecionar a função direita. E a partir daqui, nós já podemos adicionar cada um dos parâmetros. Em texto, nós iremos selecionar a célula B10, que é onde está o nosso código. Ponto, vírgula, e número de caracteres é o número de caracteres que representa aquilo que a gente deseja extrair a partir da direita do texto. No caso, o código possui apenas 4 dígitos e por conta disso a gente vai acrescentar aqui o número 4. Fecha parênteses e tecla OK. Assim a gente obtém o nosso resultado. Tá legal? Um próximo exemplo rápido aqui da função esquerda, dessa vez, é para fazer a extração do nome do José ali no início do texto. Nós temos o nome José Silva Oliveira e dessa forma a gente quer extrair somente o primeiro nome, que seria José. Para isso, nós iremos utilizar a função igual esquerda, porque a informação que a gente deseja está da esquerda para a direita. A partir do início da função aqui, nós iremos selecionar o parâmetro texto, que seria a célula B10, e, na sequência, nós adicionamos o número de caracteres que nós desejamos extrair. José é composto por 4 caracteres, 1, 2, 3, 4 caracteres. Então, a gente digita aqui o número 4 e fecha o parênteses. Dá um Enter e assim a gente obtém o nome do José. Tá certo? Neste arquivo aqui eu tenho outros 4 exercícios práticos a serem feitos e eu convido você a realizá-los. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula e nós nos vemos na próxima. Forte abraço.